Estamos de volta e é hora do nosso quadro Ver Mais Saúde. Olha, embora muitas pessoas achem o colesterol algo ruim, ele é primordial para o funcionamento do nosso corpo. Mas para isso, os níveis eles devem estar sempre controlados. Mas como fazer isso, né? Como que isso pode ocorrer dentro do nosso organismo? E caso o colesterol ruim esteja elevado, o que ele ocasiona para a gente, para a nossa saúde? Esses questionamentos, quem vai responder para a gente é o médico cardiologista Júlio César Schutz, que conversa com a gente agora. Doutor, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Lise. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando desse assunto tão importante. Um prazer recebê-lo, senhor, aqui. Agora sim, a gente sempre fala bastante, tem que controlar o diabetes, tem que controlar o colesterol alto é ruim e tal, mas como que a gente faz para identificar que esse colesterol está alto? Bom, Lise, esses pontos são pontos muito importantes do controle do diabetes, como você falou anteriormente. Porém, o colesterol, ele é um mal silencioso. Na grande maioria das pessoas, não existem sintomas específicos que indicam que a pessoa possa ter esses níveis de colesterol alto. A detecção dessas cifras elevadas de colesterol se dá geralmente por exames laboratoriais. Então, aquele check-up no seu médico de confiança para ver como é que estão esses níveis, ele é muito bem-vindo para a detecção dessas alterações. E o que altera o colesterol? É gordura? Quando a gente ingere muita gordura, o açúcar tem influência, o sal? Que tipo de comida ou de hábito que a gente tem na nossa vida que faz com que ele aumente o índice? A influência do aumento dos níveis de colesterol acontece por dois fatores principais. É o fator genético, que é o fator do metabolismo, né? Como se produz o colesterol, e o fator alimentação também. Então, o fator genético, o que acontece quando muitas pessoas às vezes são magras, têm uma forma física em dia e têm o colesterol alto? É o jeito que é metabolizado o colesterol no corpo dessa pessoa. Existem vias que fazem a produção do bom colesterol, conhecido como HDL, e vias que propiciam a produção do mau colesterol, né? Que é o LDL, colesterol e o triglicérides. Existe uma grande influência também da alimentação, né? As pessoas que cometem muitos excessos acabam tendo essas cifras elevadas, né? Por exemplo, o triglicerídeo ela é uma partícula que é formada por níveis de colesterol, de gordura e carboidratos. Então, a alimentação de maneira geral acaba influenciando também nessas cifras. O senhor falou de forma genética, né? Então, se o meu pai, os meus avós têm colesterol, eu tenho que ter um cuidado maior, é isso? Com certeza. Você tem que monitorizar isso, né? Porque hoje é muito conhecido que os eventos cardiovasculares são diretamente proporcionais ao nível de colesterol total. Então, quando você pega as pessoas com níveis de colesterol alto, você acaba tendo maior incidência de infarto, de AVC. Então, é muito importante monitorizar, sim. Então, o senhor falou, né, sobre as consequências de ter um colesterol alto, que são os problemas cardíacos. E tem alguma doença que a pessoa possa ter e que vá levar ao colesterol alto? Tem existe sim, existem doenças genéticas, né? Uma doença bastante conhecida é a hiperlipidemia familiar, que a pessoa é exposta a níveis de colesterol altos desde a infância, da adolescência. Então, as pessoas portadoras dessa alteração genética, elas desenvolvem os eventos cardiovasculares muito mais cedo por conta desses níveis que vêm aumentado por causa metabólica desde a infância. Tem como prevenir? Tem como prevenir as formas adquiridas, vamos dizer assim, relacionadas com o estilo de vida, tem como a gente prevenir muito, né, o aumento desses níveis de colesterol. Através de alimentações saudáveis, né, com minimização da quantidade de gorduras, principalmente as gorduras saturadas, né, presentes na alimentação, e também através do estilo de vida, a prática de exercício físico, ela coloca os níveis de colesterol em níveis adequados. Então, a maneira de se prevenir é através realmente do estilo de vida, através de uma dieta balanceada e exercícios contínuos. Legal. Olha, a gente tem uma pergunta no WhatsApp, doutor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é a dúvida do pessoal que está nos assistindo? O que a pessoa com colesterol alto sente? A Gabriela. Então, Gabriela, como a gente falou, né, como a gente conversou anteriormente, o colesterol ele é um mal silencioso. Mas existem alguns sintomas sim que são indicativos de colesterol estar alto. Por exemplo, a pessoa com zumbido no ouvido, com vertigens, né? Pode ser uma causa metabólica que está causando essa tontura e os níveis de colesterol podem estar influenciando para esse tipo de sintomatologia. Tem pessoas que reclamam bastante de dor nas pernas. Isso tem a ver com colesterol? Não. Não, isso é mito, né? O que algumas pessoas sentem de dor nas pernas relacionado com o colesterol é o uso da medicação.
Existem medicações para tratar o colesterol alto que têm efeito colateral de mialgia, de dor muscular, e a perna é o local mais comum onde isso acontece. Entendi. Doutor, hábitos saudáveis, ingerir menos gordura, exercício físico. Não resolveu. Meu índice de colesterol é muito alto, só com esses cuidados não resolve. Tem que entrar com medicação. Tem que entrar com medicação, com certeza, né? Tem que entrar com medicação porque, como a gente comentou anteriormente, os eventos são diretamente proporcionais ao nível de colesterol, né? Então, as medicações, elas são usadas porque o colesterol ele é normatizado de acordo com o risco de cada paciente. Então, isso é muito individualizado. Tem pessoas onde a gente vai puxar esse colesterol bem para baixo. Por exemplo, quem já teve um infarto. Essa pessoa precisa ter os níveis de colesterol ruim, o LDL, colesterol, abaixo de 50 para se considerar o nível ótimo. Então, na grande maioria das vezes, essas pessoas vão precisar das medicações para que isso seja colocado no lugar e para também que elas estejam protegidas. Mas lá dentro do organismo, como que ele age? Ele age entupindo as nossas veias? Como que ele fica lá e que causa todo esse problemão? Essa pergunta é muito interessante, né? Os níveis de colesterol ruim elevados, o que acontece, né? Quando você tem uma inflamação no vaso, a parede do vaso inflama, você propicia para que esse colesterol entre para dentro da camada do vaso. Então, a obstrução nas artérias coronárias não é que nem num cano, que a gordura vai se acumulando pela parte externa do cano. Ela é diferente. A gordura se acumula entre o endotélio, né, que é a camada mais externa desse vaso, e entre a camada muscular. E isso vai causando obstruções nas artérias, né, que é a aterosclerose, o nome técnico disso, e a instabilidade dessas lesões causa os eventos, os mais comuns que a gente pode citar, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E aí é um problemão, né? É um problema grande, né? As doenças cardiovasculares são a maior causa de óbito no Brasil e no mundo, né? Elas representam aproximadamente 1/3 do total do número de óbitos. Então, tem um impacto muito grande e é muito bom a gente ter a oportunidade de estar falando delas e como prevenir. Para fechar nossa entrevista e para alertar o pessoal de casa, o senhor falou que é uma doença praticamente silenciosa. É difícil realmente, né, clinicamente, a gente saber o que está ocorrendo e se a gente está com colesterol alto. De quanto em quanto tempo a gente tem que realizar o exame? Olha, o que eu aconselho, né, desde a adolescência já ter essa verificação. As crianças já são verificadas na adolescência, né, e a partir dos 18 anos, de uma maneira bem geral, bem genérica, né, anualmente está dosando essas cifras e está prestando bastante atenção para que os eventos sejam evitados. Legal. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Realmente um assunto muito importante que a gente deve cuidar para a nossa saúde, né? Seguir. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Legal. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. Uma boa tarde. Boa tarde.